Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1191 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite da Loteca concurso 1191 com 5 duplos. Primeiro jogo Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras está em primeiro colocado e o Flamengo está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Palmeiras, 6 empates e 6 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 5 vitórias. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Palmeiras empate, duplo fechado. Segundo jogo, São Paulo e Mirassol. O São Paulo está em 11º colocado e o Mirassol está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do São Paulo, 3 empates e 2 vitórias do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de São Paulo, seco, coluna 1. Terceiro jogo Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense está em 7º colocado e o Vasco da Gama está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Fluminense, 5 empates e 4 vitórias do Vasco da Gama. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Fluminense e empate, duplo fechado. Quarto jogo Atlético Mineiro e Corinthians. O Atlético Mineiro está em 9º colocado e o Corinthians está em 8º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Atlético Mineiro, 3 empates e 4 vitórias do Corinthians. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Atlético Mineiro, seco, coluna 1. Quinto jogo Grêmio e Bahia. O Grêmio está em 17º colocado e o Bahia está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Grêmio, 4 empates e 4 vitórias do Bahia. Já nos últimos 5 jogos do Grêmio nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Grêmio e empate, duplo fechado. Sexto jogo Sport Recife e Internacional. O Sport Recife está em 20º colocado e o Internacional está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sport Recife, 5 empates e 6 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Sport Recife nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Internacional, seco, coluna 2. Sétimo jogo Liverpool e Crystal Palace. O Liverpool está em primeiro colocado e o Crystal Palace está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 12 vitórias do Liverpool, 2 empates e 1 vitória do Crystal Palace. Já nos últimos 5 jogos do Liverpool nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Crystal Palace nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Liverpool, seco, coluna 1. Oitavo jogo Nottingham Forest e Chelsea.
O Nottingham Forest está em 7º colocado e o Chelsea está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória do Nottingham Forest, 3 empates e 4 vitórias do Chelsea. Já nos últimos 5 jogos do Nottingham Forest nós temos uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Chelsea nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Nottingham Forest e Chelsea duplo aberto. Nono jogo, Fulham e Manchester City. O Fulham está em 10º colocado e o Manchester City está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Fulham, nenhum empate e 15 vitórias do Manchester City. Já nos últimos 5 jogos do Fulham nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Manchester City nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Manchester City, seco, coluna 2. 10º jogo, Manchester United e Aston Villa. O Manchester United está em 16º colocado e o Aston Villa está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Manchester United, 4 empates e 3 vitórias do Aston Villa. Já nos últimos 5 jogos do Manchester United nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Manchester United seco, coluna 1. 11º jogo, Avaí e Chapecoense. O Avaí está em 8º colocado e o Chapecoense está em 6º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Avaí, 6 empates e 7 vitórias do Chapecoense. Já nos últimos 5 jogos do Avaí nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Chapecoense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Avaí e Chapecoense duplo aberto. 12º jogo, Athletic Bilbao e Barcelona. O Athletic Bilbao está em 4º colocado e o Barcelona está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Athletic Bilbao, 2 empates e 9 vitórias do Barcelona. Já nos últimos 5 jogos do Athletic Bilbao nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Barcelona, seco, coluna 2. 13º jogo, Fortaleza e Cruzeiro. O Fortaleza está em 14º colocado e o Cruzeiro está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fortaleza, 2 empates e 1 vitória do Cruzeiro. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de empate, coluna do meio. 14º jogo, Vitória e Santos. O Vitória está em 16º colocado e o Santos está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Vitória, 2 empates e 10 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Vitória nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, nós vamos de Vitória, seco, coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.